Muito boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A partir de agora, teremos informação e também prestação de serviço. E na edição de hoje, vamos falar sobre o Plano de Redução de Riscos, documento que orienta as ações necessárias para evitar desastres em áreas sujeitas a escorregamentos de terra e também erosão. Tem ainda informações sobre uma pesquisa da Febraban, que mostra que 8 em cada 10 transações bancárias são realizadas por meios digitais. Especialistas dão dicas de como se proteger. Também vamos mostrar as atrações que devem agitar a cidade durante o fim de semana na agenda cultural. Então, vamos juntos! Com o objetivo de identificar locais que podem sofrer escorregamentos de terra e também erosão de solo, o Plano de Redução de Riscos começa a ser atualizado. Esse é um documento elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que orienta as ações da Prefeitura. E durante audiência pública, a população pôde contribuir com sugestões. Moradores de diversas regiões de São José dos Campos compareceram ao CEF nesta quinta-feira para participar da apresentação do novo Plano Municipal de Redução de Riscos da Prefeitura. A apresentação ocorreu no auditório do local. Compuseram a mesa colocada no palco o diretor da Defesa Civil Municipal, José Benedito da Silva, o diretor municipal de Regularização Fundiária, Rafael Batista, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fábio Pasquini, além da geóloga do IPT, Alessandra Corsi. Foi, inclusive, a representante do Instituto ligado ao governo de São Paulo quem iniciou as falas na audiência. Ela detalhou o plano que engloba o mapeamento de 51 áreas de risco na cidade e explicou as alternativas propostas para essas regiões. É importante a mata ciliar preservada. Trabalhar com comunicação e aqui redes sociais para informação aí de como está a previsão do tempo. Na sequência, foi a vez de ouvir a população. Representantes de segmentos da sociedade civil e líderes comunitários utilizaram um microfone colocado ao lado do palco para falar de demandas em suas regiões. Eles avaliaram de forma positiva o encontro e a participação. É importante a prefeitura ela sempre manter a ponte conectada com a comunidade. Porque a comunidade, ela depende do poder público. Isso é muito vantajoso. Não se constrói uma cidade somente com técnicos trabalhando. Se constrói com os técnicos e com quem vive dia a dia, que sabe como que é o problema na ponta. Membros da Frente Parlamentar de Habitação e Regularização Fundiária na Câmara de São José dos Campos, os vereadores Lino Bispo e Amélia Naomi estiveram presentes na audiência pública. Eles destacaram o papel de fiscalização que o Legislativo deve ter em relação ao tema. Foi muito produtiva, inclusive nós temos aí uma frente parlamentar que eu pedi que fosse criada na nossa cidade, para a gente então estar fazendo estudos para que a gente possa avançar no sentido de melhorar a habitação na nossa cidade. Nós vamos acompanhar por muito tempo, até porque o cronograma do orçamento do PPA de 18 milhões, ele tem que vir agora, né? O PPA nós vamos votar esse ano, então plano de plurianual. Então a Câmara vai vigiar para ver se vem mesmo esse montante. Também nós devemos votar o IPTU, né, esse ano, e aí a proposta que eles fizeram é do IPTU verde. Então a Câmara vai ter uma participação efetiva. Já o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fábio Pasquini, falou sobre o objetivo central da audiência pública e destacou as informações que embasaram as atualizações do Plano Municipal de Redução de Riscos. Um dos maiores objetivos é fazer a regularização dos bairros irregulares. Muitos desses bairros hoje não são regularizados porque tinham alguns riscos ou de alagamento ou de escorregamento, e com esse estudo a gente faz o aprimoramento das análises e levando em conta as situações que tinham anteriores e as que estão agora, que já não são tão risco como era antigamente. Pois é, o envolvimento da população é super importante. Inclusive, o poder público criou os chamados núcleos de proteção da Defesa Civil. Essas unidades são formadas por voluntários da comunidade que ajudam a reduzir o risco de acidentes.
Vamos saber como está esse trabalho e de que maneira a população pode participar? Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Daniela Rivas. Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde para você, Fran. Boa tarde para todos que nos acompanham por meio do Boletim Legislativo. Fran, eu estava aqui conversando com José Benedito da Silva, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos, e ele estava me falando que toda a população pode participar, pode se inscrever, não é mesmo? Boa tarde, seja muito bem-vinda à TV Câmara. É isso mesmo, né? Os interessados, não importa a idade, tem algum pré-requisito específico? Boa tarde. Na realidade, todas as pessoas podem participar e ser um voluntário da Defesa Civil. Isso é para ajudar a própria comunidade, né, onde ele reside, e nesses grupos voluntariados, então, é discutido a particularidade do local, ou seja, os riscos, os potenciais, né, de desastres que tem naquele bairro. Então, ele passa a ser uma pessoa treinada, capacitada e além de ser conhecedor também por ser morador. José Benedito, atualmente são 19 NUPDECs, né, os núcleos de proteção da Defesa Civil. Explica para a gente como que consiste na prática esses trabalhos. Na realidade, a Defesa Civil ela tem o município todo mapeado de todos os potenciais de risco, seja ele qual for, né? Tanto industrial como também risco de escorregamento e inundação. E esses NUPDECs, então, eles são criados nessas comunidades que são passivas, né? Que existe ali um potencial ou já um histórico ou um potencial de acontecer um desastre, um risco onde a comunidade deve ser treinada, capacitada, principalmente no quesito à prevenção à vida. Então, esses grupos são organizados através da Defesa Civil, juntamente com a liderança, com qualquer órgão que tenha no bairro, que queira, e as pessoas também que queiram participar. Então é um momento de discussão, de treinamento, capacitação, onde a comunidade participa também das ações preventivas de defesa civil, ou seja, criando rotas de fuga, ponto de encontro, fazendo ali então o mapeamento do próprio bairro, também tendo acesso hoje às informações das estações meteorológicas que foram instaladas nesses bairros. Então é um momento de união de forças da parte do serviço público, né, da Defesa Civil, com a comunidade em prol da prevenção. Tanto para os momentos, né, de desastre, os momentos dos potenciais de risco, como também da própria preservação daquela comunidade. E conhecimento nunca é demais, né? E além de ser uma prestação de serviço para a comunidade, no caso a gente está num período de seca e estiagem, esses trabalhos também se estendem para as queimadas, né? Exatamente. Toda a comunidade é treinada, capacitada e é orientada, principalmente a orientação, né? A gente trabalha com o principal trabalho de prevenção. E se caso houver as incidências de queimada, essa comunidade também está preparada. Nós temos também o grupo lá em São Francisco Xavier, onde nós temos lá hoje voluntários treinados, capacitados, para que nos auxiliem tanto na divulgação, né, das atribuições do risco, do crime ambiental, de não se usar o fogo, né, nesse período de estiagem para limpeza de terreno, para descarte de material, mas também, se for necessário, para nos auxiliar nos combates. São vários espalhados pela cidade, eu comentei 19, né? Tem alguma área ali que vocês analisam como mais crítica aqui da cidade? Não necessariamente, não tem uma específica? Todas as áreas que a gente faz esse trabalho com a comunidade, ela tem um passivo de risco, né? Como eu já disse, pode ser um risco industrial, pode ser um risco rodoviário. Nós temos também uma represa, né, uma barragem aqui no reservatório em São José dos Campos. Então nós temos também núcleo nessas regiões. Então é para discutir os riscos locais. Então todas as áreas que nós já mapeamos, né, que tem esse passivo, nós estamos criando e pretendemos ainda criar mais, né, em todas as áreas de risco da cidade. E os primeiros NUPDECs são bem antigos, né? E aí, ano passado foram instalados outros. Vocês têm dados na prática, né, dessa diferença positiva desde as instalações? Vocês conseguem mensurar esses dados? Sim, e os dados são muito positivos, principalmente na divulgação do trabalho da Defesa Civil, na questão preventiva e também no conhecimento, né, que a gente leva para essas pessoas,
de como eles agirem no momento de adversidades. Então hoje, nesses núcleos, nós já passamos de 260 pessoas adeptas, né, que já fazem parte das reuniões e que nos auxiliam nesse trabalho de divulgação. Perfeito, muito obrigada, viu? Conversei com o José Benedito da Silva, o coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos. Trabalho importante, né, Fran? Como eu disse, treinamento, conhecimento, nunca é demais, né? Além de estar aliando a prestação de serviço para a comunidade. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Dani, pelas informações. Bom, vamos mudar de assunto para falar sobre a forma como o brasileiro lida com o dinheiro. Definitivamente, os meios digitais foram incorporados ao dia a dia, não é? As operações acontecem de forma eletrônica em 80% dos casos. O brasileiro mudou a forma de lidar com dinheiro. Ir a uma agência ou caixa eletrônico virou exceção. Hoje, 8 em cada 10 transações são digitais, segundo a Febraban. O celular responde por 75% das operações e se tornou a principal ferramenta. Nossa população está bem inserida na tecnologia, então, até por conta da facilidade. Então, os brasileiros estão buscando facilidades em operações financeiras. Então, aquela pessoa que antes se locomovia para o banco, ela tira o celular do bolso e opera. De acordo com o levantamento, os correntistas brasileiros fazem em média 55 transações via Pix por mês, enquanto os canais físicos, como agências e caixas, caíram para somente 5% do total. Hoje os bancos, pelo menos na região onde eu estou, a maioria dos bancos já não possui mais nem porta giratória, para você ter uma ideia. Por quê? O cofre, vamos dizer assim, está no bolso da pessoa, que é o celular, que tem o aplicativo, a biometria facial, a senha, tem tudo lá. Com tanta facilidade, a responsabilidade cresce. Para Marco, perito em segurança digital, o celular virou um cofre digital e exige atenção. Ele alerta: os golpes evoluíram com a tecnologia e contam com o erro humano. O golpe, quando se faz pelo celular, geralmente ele depende muito do usuário. Então, se o usuário não obedecer às diretrizes de segurança do banco, como não passar dados, não fornecer senha, não clicar em links, o banco não poderá ser responsabilizado. Infelizmente, o banco ele já investe, ele tem as suas regras de segurança, mas se o usuário não tomar os devidos cuidados, o banco não tem como prevenir essa ação. A atenção faz diferença. William escapou de um golpe ao notar uma movimentação suspeita na conta. Uma simples notificação no celular evitou uma dor de cabeça. Estou sempre atento às movimentações, eu nunca tiro as notificações, né, porque inclusive já consegui coibir um problema, porque eu recebi uma notificação e liguei no banco e falei: opa, não fui eu que fiz essa transação. Então deu tempo do banco bloquear e não foi feito pagamento, ninguém sofreu com essa transação. Mas no meu dia a dia eu procuro estar sempre ligado, o celular sempre do lado, verificando também as transações, né? Além do cuidado individual, há um desafio coletivo: a educação digital. É essencial ensinar todos, de jovens a idosos, a usar a tecnologia com segurança. Sem informação, a ferramenta que ajuda pode virar uma armadilha. Precisamos sim de programas mais informativos, educativos, porque as pessoas às vezes confundem: eu não gosto de tecnologia, então não preciso. Não, uma coisa é tecnologia, outra coisa é a sua segurança digital. É a mesma coisa, as pessoas não se preocupam em ter um alarme na casa, um portão seguro, por quê? Com medo de alguém invadir. E o seu celular é a mesma coisa, você precisa de um alarme, você precisa de um seguro para que não deixe nenhum estranho invadir a sua realidade. Acostumado à rotina digital, William usa o celular com cuidado, utiliza a verificação em 2 etapas, evita links suspeitos e orienta a família. Ações simples, mas essenciais. Procuro fazer essa conscientização interna e também estar sempre ligado, sempre clicando em coisas, fontes confiáveis e nunca dando sorte para o azar aí.
A gente fala agora sobre a utilização dos espaços de cultura da cidade. A Fundação Cultural abriu inscrições para os interessados. Quem explica como funciona esse processo e como participar é o repórter Eduardo Campos. Oi, Eduardo, boa tarde. Oi, Fran, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E é isso mesmo, até o dia 31 de julho, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo recebe inscrições para o uso de 5 espaços culturais públicos aqui da cidade. Quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre como funciona essa inscrição e quais espaços estão disponíveis é o Tom Freitas, secretário aqui da Fundação. Tom, muito obrigado por falar com a gente. Queria que você falasse um pouco sobre quais espaços estão disponíveis e qual que é o objetivo da abertura dessas inscrições. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fran, a todos. Olha, como você colocou, são 5 espaços que nós temos aqui na cidade, que nós estamos disponibilizando para ocupação de grupos artísticos que queiram se apresentar dentro desses espaços. Tem na área central espaços maiores, como o Teatro Municipal, com capacidade para 480 pessoas, e tem espaços menores, como o Auditório do Museu, por exemplo, com capacidade para 120 pessoas. Mas outros espaços também, na Zona Sul, o Teatro da Elor Varela, aqui na Zona Norte, o Cine Santana, o SET, que é um espaço menor, mais para propostas artísticas alternativas, e cada espaço tem a sua característica do tipo de proposta que esses grupos artísticos têm interesse de estar circulando, né? Então, a ideia é disponibilizar, para além da nossa programação pública, da prefeitura, da fundação, que já acontece nesse espaço, a gente abre também essa sessão de uso para grupos que queiram estar utilizando esse espaço. Academias de dança, que queiram fazer as suas apresentações de final de ano, grupos de teatro que tem uma montagem, que queira se apresentar lá também. Então, a gente está com o edital aberto, aqueles interessados devem preencher esse formulário, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, e selecionar qual espaço que se enquadra à sua proposta artística. Manda essa proposta para a gente até o dia 31 agora do 6, tem um processo de análise dessas propostas, e no dia 8 de agosto a gente homologa o resultado. Queria que você falasse um pouco sobre quais são esses critérios de seleção para poder estar sendo, para estar usando esse tipo de espaços também. Olha, é uma diversidade de critérios. A ideia é abrir para que todos possam utilizar. É claro que a gente privilegia grupos daqui de São José dos Campos, mas grupos de fora também que queiram utilizar o teatro. Às vezes tem um produtor que quer trazer um espetáculo de fora, com bilheteria, então ele também tem acesso a esse edital, né? Mas a prioridade é grupos daqui de São José dos Campos, propostas artísticas, culturais, né? Essa é a prioridade. Mas são vários critérios, está tudo lá no edital, vale muito a pena participar. Esses teatros são muito bem utilizados, tanto pela cidade, pelos projetos culturais públicos, mas também por esses projetos privados também, que movimenta ali a economia criativa, ele gera bilheteria, porque é uma sessão de uso onerosa, onde a pessoa paga, que ela quer utilizar, ela paga para estar utilizando, mas obviamente que ela pode cobrar a bilheteria para estar se remunerando também e movimentando a economia criativa da cidade. Legal, e só reforçando então, o processo de inscrição é totalmente feito online, né? Totalmente online, no site da prefeitura, no site aqui da fundação, tem lá o formulário, se inscreve, está bem facilitado, a gente tem simplificado muito os processos, mas claro que tem algumas exigências ali que tem que estar constando no edital. Perfeito, então, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente agradece demais. Então, Fran, é isso, né? Para os artistas, produtores da cidade e da região que se interessam, ficar de olho nessas datas até dia 31 de julho para estar realizando essas inscrições. Eu volto com você aí do estúdio. Legal, Eduardo, muito obrigada pelas informações, bacana, né? E por falar em cultura, bora saber as atrações que vão agitar a cidade neste fim de semana na agenda cultural. A Luísa Minas já está aqui conosco. Para quê? Para passar as atrações que vão agitar o fim de semana em São José, né, Lu? Tudo bem? Tudo bem, Fran, isso mesmo. Estou bastante animada porque tem muita coisa boa para fazer esse final de semana. Que legal. Inclusive, criançada, vai ter atração para criançada, porque é férias, né? Claro, certeza que os papais aí já estão buscando alguma coisa para fazer, né? Com certeza, e muita música também, Lu. Então, olha,
O palco é seu. Apresenta pra gente, por favor. Isso mesmo, a agenda dessa semana começa com música lá na Arena de Convivência do Sesc. O grupo Cidade Curupira chega com o show Coisa Sabida, que mescla rock alternativo e música brasileira. A banda, que é conhecida pela sua personalidade e estilo grunge, se apresenta com um repertório de músicas autorais e grandes clássicos do rock. Bom, então o show começa às 7h30 da noite e a entrada é gratuita, é só chegar por lá e aproveitar. E bom, como a Fran falou, as férias de julho chegaram e eu tenho certeza que os papais estão buscando por programações diferentes para entreter os pequenos, né? Então aqui vai a dica. Desde o dia 1º tá rolando o evento Play nas Férias lá no Shopping Jardim Oriente. E o destaque vai para a exposição Baú Encantado. São mais de 500 brinquedos antigos que fizeram sucesso na década de 80 e uma experiência para todas as idades. Além disso, o evento também trará uma exposição de games antigos e um espaço próprio para você brincar com alguns itens. Então, pessoal, o evento, né, funciona todos os dias no horário do shopping, né, de funcionamento do shopping, e também a entrada é gratuita, é só chegar por lá e aproveitar com o seu pequeno. E olha só, tem peça estreando no Teatro Colinas nesse sábado. O Marido da Minha Mulher é uma das comédias de maiores sucessos aqui do Brasil. A história traz Alex, interpretado por Daniel Rocha, que é um fanfarrão convicto e incorrigível. Ele é casado com Bruna, interpretado pela atriz Fefe, uma dona de casa bonita e inteligente que vive solitária. Numa de suas farras, Alex acaba sofrendo um acidente e deixa sua esposa. E aí a trama segue contando a história de Bruna, que a partir da tragédia começa a flertar contra os homens. Então tá bem interessante. E aí a peça começa às 8h da noite, está em cartaz sábado e domingo, e os ingressos você pode adquirir no site do próprio teatro. Agora, para os amantes da música eletrônica, tem festa agitando a cidade também no sábado. É a House Box Nights, que traz a House Music, uma das vertentes da música eletrônica, como protagonista da noite. A festa nasce da experiência que os irmãos e DJs Léo e Rafa Minas colecionam dentro do cenário musical da cidade. Outras atrações também já estão confirmadas no evento, então você não pode perder. Começa a partir das 8h da noite e os ingressos também podem ser adquiridos no simpla.com.br. Ainda no sábado, a banda de rock Alarde se apresenta lá no Cine Teatro Benedito Alves. O show Meu Nome é Segredo faz referência ao novo disco do grupo. São mais de 15 anos de banda, shows por todo o país e 4 discos lançados. Mas, dessa vez, o novo álbum é um verdadeiro mergulho pela vida e traz músicas em forma de desabafo e reflexão, causando um alarde na alma. Bom, o show começa às 8h da noite e a entrada é gratuita também, é só chegar por lá e aproveitar. E no domingo tem muito samba e pagode lá no Interactive Hall. É o evento Samba do Rei, que traz como atração principal o grupo Nuance, sucesso nos anos 2000, quem lembra? Pois é, além disso, a festa traz uma mega estrutura, palco 360, espaço kids, além de uma área de alimentação completa com direito a feijoada e tudo. Não dá pra perder, né? Bom, o evento começa a partir do meio-dia e também os ingressos estão disponíveis no site simpla.com.br. Fran, deu para decidir ou ainda tá na dúvida do que vai fazer no final de semana? Ainda tô na dúvida, viu, Lu? Mas a banda Alarde, a gente tem um carinho bem especial. Com certeza. Porque, né, a gente tem o Rodrigo, que é um dos integrantes da banda que trabalha aqui com a gente, a gente adora. E, inclusive, a gente adora o repertório da banda também. Claro, eu vou estar por lá. Então, talvez essa seja a minha opção nesse final de semana. Vamos lá representar a TV. É isso mesmo. Lu, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E olha, a gente aproveita agora para saber como é que fica o tempo aqui na cidade. A tarde de sexta-feira será de céu nublado com possibilidade de garoa e a chance de chuva contínua no período da tarde. À noite, o tempo fica firme e não chove. A máxima é de 18 graus, com a mínima de 11. Já no sábado, o dia será de sol com céu nublado no decorrer da tarde. As temperaturas devem variar, com mínima de 11 graus e máxima de 21. No domingo, o tempo segue com céu nublado. O sol aparece em determinados horários do dia. A máxima é de 18 graus, com mínima de 10. Marcada inicialmente para julho, a 35ª edição do Fest Dança tem uma nova data e agora acontece em setembro. Vamos entender o porquê dessa mudança? A Ana Vitória Caxias vai trazer as informações para a gente. Oi, Ana, boa tarde para você.
Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, a gente está acostumado que o Fest Dança acontece em julho, mas esse ano ele passou por algumas alterações. Para a gente entender melhor, eu vou conversar com o Tadeu Tal, ele é assessor da diretoria cultural aqui da Fundação Cultural. Tadeu, conta pra gente, quais foram os principais motivos para essa mudança na data do Fest Dança? Olha, são dois bons motivos, né? O primeiro é a questão do Fest Dança, geralmente a gente usa o Teatro Municipal e o Cine Santana, e ambos estão passando por reforma, né? Então, esse prazo também de extensão, ele vai garantir melhor acessibilidade, segurança, né? O teatro é o principal lugar, né? Cabe mais gente, né? É onde todo mundo quer se apresentar. Então, isso vai garantir mais segurança. Então, a gente teve que dar um pouco mais de extensãozinha ali. E também pela uma questão que agora ele amplia também para pessoas físicas poderem participar, né? Antes ele estava restrito a MEI, pessoas jurídicas. E agora também a gente amplia também o acesso a bailarinos e companhias de pessoas físicas também poderem participar. E essa mudança na data, ela impacta de alguma forma na participação dos grupos e bailarinos? Nenhum, né? Quem já está inscrito, inclusive quem está inscrito já pode, inclusive, atualizar um projeto ou fazer alguma mudança também, né? As inscrições elas vão até agora 4 de agosto, né? O Fest Dança agora ele vai do dia 5 ao dia 13 de setembro. As inscrições se mantêm até o dia 4 de agosto também, ampliou também o acesso. Pela plataforma Prozas, a gente está com o nosso edital também no site da Fundação, então é só o pessoal acessar lá, fazer a inscrição certinho e participar. Então é importante frisar, quem já está inscrito não tem dano nenhum, não vai ser prejudicado de forma alguma. E o festival esse ano voltou a ser de formato competitivo. Qual que é a importância dessa retomada para a valorização da dança e dos artistas? Nossa, eu posso citar 2 pontos principais nessa valorização, que é, primeiro, o intercâmbio das companhias, que vem gente daqui, fora do estado, do país inteiro, enfim. Então, isso é muito importante, isso cria esse intercâmbio. E quando você coloca um formato competitivo, você incentiva as companhias a se esforçarem mais, criarem coreografias, né? Então isso também amplia também o acesso e só dá benefício também para a população que vai assistir, que sempre vai ter alguma coisa nova aí que a gente pode esperar, né? E para quem está em casa, como pode se inscrever? Quais são os critérios para participar? Olha, os critérios você tem que ter 12 anos, no mínimo, né? São companhias e bailarinos, né? Ou seja, a gente não faz essa distinção do que é um do que é outro, né? Você agora pode ser pessoa física, né? Então, pessoa física, jurídica, e é isso, é só você ter uma coreografia legal, de uma companhia, é um bailarino e se inscrever, e é isso. Muito obrigada, Tadeu. Então, Fran, a gente lembra que mais informações estão no site da Fundação e que o Fest Dança esse ano acontece de 5 a 13 de setembro. Eu volto com você no estúdio. Legal, Ana, muito obrigada, viu, pelas informações, bacana. Então vamos reforçar a informação aqui, o prazo de inscrições vai até o dia 4 de agosto. Os interessados encontram o formulário na plataforma Prozas. Agora a gente vai saber quais são as vagas de emprego abertas no PAT. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, barman, cabeleireiro escovista, caixa de supermercado, caseiro, chefe de cozinha, confeiteiro, consultor de vendas, costureira de máquina, overlock, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cumim, eletricista de manutenção em geral, eletricista montador, empregado doméstico arrumador, encarregado de costura na confecção de vestuário, encarregado de obras, estoquista, garçom, marceneiro de móveis, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, mecânico diesel, montador de estruturas metálicas, motorista de automóveis, motorista de caminhão guincho pesado com munque, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, pintor de obras, pintor de veículos, promotor de vendas, separador de material reciclável, serralheiro, servente de obras, servente de pedreiro,
supervisor de telemarketing e atendimento, técnico de instrumentação, técnico de manutenção industrial, técnico de materiais, técnico em eletrotécnica, técnico em nutrição, técnico em segurança do trabalho, teleoperador, tubista e vendedor de comércio varejista. Ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de ajudante de embalador e operador de teleatendimento. Para se candidatar é bem fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF e carteira de trabalho, além do cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. O Boletim Legislativo desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Até lá.